O Brasil está em silêncio, mas não porque está em paz. É um silêncio imposto, um silêncio de medo, um silêncio orquestrado por aqueles que juraram defender a Constituição, mas hoje a rasgam em praça pública. Enquanto você se preocupa com o preço do arroz, os generais estão em choque, os bastidores de Brasília pegam fogo e o Supremo Tribunal Federal, sim, o STF, se move nas sombras, calando, punindo, perseguindo. O que Bárbara do canal Te Atualizei revelou recentemente vai além do que muitos imaginavam. Não é só opinião, é denúncia. Ela tocou em pontos que muita gente poderosa gostaria de manter enterrados. Domínio das ideias. Vos trago conteúdo? E é aquela, né? Precisamos de novas teorias conspiratórias porque as velhas se mostraram totalmente verdadeiras. E aí, meus amigos? Bom ou não? Nesse vídeo eu quero falar sobre como o Lula virou o queima-filme do rolê e como ele se beneficia dos escândalos envolvendo a Suprema Corte, porque divide a nossa atenção, né? Portanto, nesse vídeo serei democrática, viu só, Gilmar Mendes? Sim, bora falar dos generais. Aqueles que deveriam proteger a soberania nacional, mas agora são tratados como criminosos, como se fossem inimigos da pátria, quando, na verdade, estão assistindo a democracia ser sequestrada bem diante dos seus Contexto olhos. importante. Nessa pegada de ninguém vai falar nada a respeito porque eu sou de esquerda, então a mídia vai passar pano pra mim. Lula foi até a Rússia celebrar o dia da vitória soviética ao lado de Putin, Maduro e Xi Jinping. E o mais legal é que a moça da Rede Globo até tentou passar pano dizendo que... O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Putin, o soviético ex-KGB, líder da extrema-direita. A Rede Globo até tentou reescrever a história, igual o Barroso quando disse que o Maduro também era de direita. Vocês lembram? Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. E assim se inaugura um novo meme. Todo mundo que eu odeio é de extrema direita. Só que, num país que teve um corrupto condenado, descondenado para resgatar a democracia que estava em risco com Bolsonaro, que falava muito palavrão e andava de jet ski, coisa louca isso aí, né, galera? Tem que prender esse ditador. Não dava pra mídia fazer de conta que o Lula fez foi um ato institucional. E matérias assim começaram a pipocar. Alexandre Editorial. de Moraes virou símbolo de um poder absoluto, sem freios, sem oposição. Prende, solta, decide quem fala e quem cala. Quem questiona é perseguido, quem se opõe Democráticos, é banido. bajulando criminosos de guerra e adulando ditadores por puro capricho do demiurgo petista. Demiurgo significa algo como divindade. Divindade petista. Imagem de Lula na Praça Vermelha, ao lado de facínoras para ver o desfile de mísseis que massacrarão inocentes na Ucrânia, marcará o dia da infâmia da política externa do Brasil. Pá! Cara, esse editorial tem muitas camadas e eu preciso dar meus 2 centavos sobre elas. Se o Estadão afirma que o Lula arruinou princípios republicanos e democráticos, isso significa que Lula abriu mão de exercer um governo baseado em democracia e abraçou ditadores em praça pública, expondo o Brasil como conivente. Não dá mais para chamar o Lula de democrata, nem para dizer que ele luta por democracia depois dessa, até porque ele saiu de Moscou, voou para a China, outra ditadura, para dizer isso aqui aos que ainda tinham alguma dúvida. Sim, o Lula gosta de humilhar o seu eleitor. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil. Lula está comparando sua eleição no Brasil à Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. Galera, isso é no mínimo doentio. A Revolução Chinesa de Mao Tse-tung matou 49 milhões de pessoas de fome. Você sabe o que é um regime matar 49 milhões de pessoas em nome do poder? Pois é o que o Lula equiparou à sua própria eleição. Mas voltando ao editorial, o Estadão crava que a atitude do Lula deveria ficar gravada como o dia da infâmia. Isso num dia que descobrimos que a Venezuela tá lavando petróleo usando o nome do Brasil. Explico?
A Venezuela, para enviar petróleo à China, está mudando a origem do petróleo, dizendo que, na verdade, mundo, esse petróleo é do Brasil, para poder burlar sanções dos Estados Unidos, reduzir custos logísticos e possivelmente ter acesso facilitado a créditos internacionais. Jornais, Tcharam! TVs, comentaristas, todos se alinham, todos se calam. A liberdade de expressão virou uma piada amarga. E quem ousa denunciar como Bárbara vira alvo de ataques, censura e desmonetização. Mas por que os generais estão assustados? Porque sabem o que está em jogo. Sabem que há uma ruptura silenciosa em curso. Não é golpe, é um projeto de poder que não precisa mais de tanques. Ele usa Que a toga. o Congresso vai ter dificuldade de investigar porque ele não vai deixar. Isso aí é democracia, porque se isso for democracia, eu não quero. Eu posso não querer essa democracia ou eu vou ser presa. Bicho, que loucura. A outra esfera para resolver a questão do INSS seria a CPI no Congresso. Mas o Hugo Mota acabou de ser atropelado pelo STF, que o humilhou publicamente. Conforme o esperado, né? Todo mundo sabia. No vídeo anterior, quando falamos sobre a derrota imposta pela Câmara no STF, com 315 deputados dizendo que "Ei, STF, tá demais", o Alexandre convocou a primeira turma e já possui maioria para tratorar o Congresso. Só que não pode. Artigo 97 da Constituição Federal. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A primeira turma, conforme súmula vinculante do próprio STF, não poderá declarar inconstitucional ato da Câmara dos Deputados. Somente o pleno. Mas, gente, estamos num país em que empresa com processo ativo no STF banca evento para ministros do STF. Né, Barroso? Estamos num país em que o STF descumpre prazos de lei e omite duração de sigilo sobre voos de ministros usando aviões da FAB, bancado por todos nós. E apesar do Hugo Mota ter dado uma declaração dizendo que estão estudando como responder o STF, já me assopraram que a Câmara vai sim recorrer da decisão, o que gera, no mínimo, um constrangimento. Mas alguém acredita de coração que a Suprema Corte vai dizer que "ai não, eu fiz um ops"? O que eu espero é que o Hugo Mota seja sim humilhado, que é o esperado, mas que ele seja rancoroso e vingativo e pá, abra a CPI do INSS na Câmara dos Deputados. Caso contrário... O povo está cansado, humilhado, a fila do INSS só cresce, a conta de luz explode, a criminalidade avança e o governo distribui cargos, perdoa dívidas bilionárias de artistas aliados e cala seus críticos? Até quando vamos aceitar esse estado de exceção travestido de democracia? E pedem mobilizações nas ruas. Em 2017 a matéria era essa. 8 anos depois, veja como tá a Venezuela. E aí eu lembrei daquela frase: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. E já que eu citei Venezuela, chegou a hora de você pegar o chapéu de alumínio para um momento mega teoria conspiratória. E eu tenho que dizer que é só isso, uma teoria conspiratória, tá? Esteja ciente, por favor, não me prende, STF. Então, esses dias atrás veio ao Brasil o cara das sanções internacionais, mas a mídia correu pra dizer que não tem nada de sanção não, tá? O cara veio pra falar do PCC. Vocês lembram, né? Mas por quê? No início do ano, o Trump assinou um decreto sobre cartéis, onde os classificava como grupo terroristas. E esse fato abriria espaço para sanções ao Brasil. Essa classificação enquadrou diretamente o grupo venezuelano Tren de Aragua e Vara Salvatrucha, em El Salvador, como organizações terroristas. Mas a comitiva americana deu de cara com um país que se recusou a classificar tanto o PCC como o Comando Vermelho como terroristas. Para nós, eles são apenas bandidinhos. Passar bem. Tá. Na noite de segunda-feira, o Trump determinou que os cidadãos americanos deixassem a Venezuela no nível de risco 4, que significa perigo extremo de detenções injustas de americanos. Se você ainda acredita no Brasil, compartilhe este vídeo, porque se calarmos agora, amanhã pode ser tarde demais.